nosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Sim, mas verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Boa noite a todos, graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar você que já entrou aí na nossa live a convidar os nossos amados amigos a avisarem que já começou, já está começando. E nós estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor, trazer uma mensagem de bênção para a sua vida, trazer uma mensagem de salvação. O mundo precisa de salvação, né? Então, eu quero orar nesse momento, agradecendo ao Senhor, e que você possa abrir já a sua Bíblia, aí em Mateus no capítulo 11, tá certo? Mateus capítulo 11, a partir do verso 20. No verso 20, então, te peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, tá certo? E que vamos orar. Amado Deus, eu quero, Pai, te pedir a tua direção. Quero te pedir, meu Deus, o entendimento, a iluminação do teu Espírito Santo. Quero te pedir, meu Deus, que o poder transformador da tua palavra possa adentrar nos lares hoje à noite. Que esse poder, meu Deus, possa penetrar os corações. Que esse poder, meu Deus, possa transformar, discernir os propósitos do coração dos seus ouvintes. Em nome de Jesus, penetra os corações, meu Pai, hoje à noite. Amém. Amém. Então, já lendo aqui o texto que está aqui em Mateus, no capítulo 11. Passou no verso 20, tá certo? Passou Jesus, então, a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles teriam se arrependido
com pano de saco e cinto. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma, para Tiro e Sidom, do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-se-á porventura até os céus, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ele permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amados irmãos, pessoas que nos ouvem, a Bíblia diz que a quem muito se dá, muito é cobrado. Aqui Jesus ele está repreendendo as cidades, a região onde ele morava, a região aqui da cidade de Cafarnaum, Betsaida e Corazim, que ficavam na redondeza nas margens do mar da Galiléia. Ali é o lugar onde Jesus morou. E ali Jesus conhecia muita gente, estava familiarizado com tudo aquilo. E aquelas cidades ali haviam experimentado, primeiro que Jesus começa seu ministério ali naquele lugar, junto ao mar da Galiléia, justamente ali em Cafarnaum, onde Pedro e Tiago estão pescando ali, e André. Ali era o lugar onde Mateus também morava, coletor de impostos. Enfim, ali foi onde ele chamou seus discípulos primeiros, seus primeiros discípulos, e ali ele começou seu ministério, foi a partir dali. E foi ali onde que ele operou o maior número de milagres, aquela cidade onde os cegos veem, onde viu os coxos andarem, como ele diz aqui no começo do capítulo 11, no verso 5. Foi ali onde essa cidade, ela viu os mortos serem ressuscitados, os leprosos serem purificados, os surdos ouvirem, e o evangelho pregado aos pobres. Essa cidade viu de tudo. Ela viu o paralítico de Canaã, onde os seus pecados foram perdoados. Elas viram ali a mulher do fluxo de sangue ser curado. Então, aquele povo viu, experimentou, presenciou os sinais ao qual Jesus estava manifestando naquele lugar. Porque Jesus, através desses sinais, ele manifestava a sua divindade, a sua deidade. Os sinais, as curas tinham esse propósito de manifestar a divindade do Cristo, de revelar quem ele era realmente. E aí, ele diz aqui: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. Esse ai de ti demonstra o gemido de lamento, sabe? Movido por uma profunda emoção. Isso demonstra que Jesus, ele estava, o profeta ali, como profeta, porque essa palavra ai está muito presente nos ditos dos profetas, e no Novo Testamento Jesus ele fala muito.
E esse ai demonstra um ato de lamento do próprio profeta, prevendo juízo, prevendo condenação dos seus ouvintes, a quem ele estava dizendo. E interessante que Jesus ele está proclamando o conhecimento de Deus para esse povo, mas esse povo jazia de coração duro. Esse povo ele estava vendo Jesus, mas não estava compreendendo quem Jesus era. Coração duro. E ele diz que se em Tiro e Sidom tivesse sido operados os milagres que aqui foram, há muito que eles teriam se arrependido. A cidade de Tiro e Sidom eram cidades pagãs, onde que o evangelho estava sendo pregado primeiro aos seus. E ali eles se encontravam numa dureza tamanha, além daquele povo pagão. Mas Jesus ele revela aqui algumas verdades a respeito do conhecimento de Deus. Jesus ele mostra aqui nesses textos que primeiro que para se ter o conhecimento de Deus, nem sempre ver com os olhos nos faz ver com o coração. Ver com os olhos, ver os milagres acontecendo, ver ali Jesus operando seus milagres, manifestando a sua divindade. A dureza de coração impede de ver verdadeiramente o propósito daquilo ali. De enxergar com a visão do coração, de crer. Porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a vida eterna. Com os olhos se vê, mas com o coração é que se crê. E aí, a Bíblia diz que o povo que jazia em trevas naquele lugar viu grande luz. Isso é uma profecia que estaria ali em Isaías capítulo 9, verso 2. Narrada em Mateus no capítulo 4, no verso 16. Citando essa profecia. Porque Jesus ele se manifesta ali naquela região das terras de Zebulon e Naftali, que era justamente duas tribos que tinham herdado as terras ali. Dos filhos de Israel tinham herdado aquelas terras. E aí de Zebulon e Naftali surge ali o rei, o Messias daquelas terras. E o povo que jazia em trevas viu grande luz. Mas interessante que apesar de ver essa luz, o povo continuou em trevas. As trevas da dureza do seu coração. Gente, Jesus ele é a pessoa mais famosa da terra. Mas apesar das pessoas saberem disso, elas continuam em trevas. Elas continuam sem compreender quem é Jesus realmente, sem compreender realmente o que é a sua obra. Porque hoje nós estamos vivendo nesse tempo de informações, então as informações chegam rápido a todos os lugares. O Evangelho ele está sendo pregado, ele está sendo proclamado em muitos lugares, na maioria dos lugares do mundo. Mas isso não quer dizer que as pessoas compreenderam. Jesus ele disse que virá o fim quando o Evangelho for pregado a todos os povos, a toda criatura. Mas isso não quer dizer que as pessoas entenderão e compreenderão. Elas ouvirão com os olhos, mas muitas delas não compreenderão com o coração. E compreende isso? Como é duro, como é sério. Segunda verdade que esses textos nos apresenta é que aqui no verso 5, o texto não é o seguinte, que para conhecer Jesus se faz necessário humildade. Conhecer quem ele é realmente. No verso 25, o texto traz o seguinte: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos
e as revelaste aos pequeninos. A revelação ela é dada àqueles que são humildes de espírito. A revelação ela não é dada àqueles que são intelectualmente mais dotados. Conhecer Jesus não é um conhecimento intelectual apenas. Envolve o intelecto, sim. Envolve a convicção, o intelecto, mas não é só isso. Conhecer Jesus envolve você ter uma disponibilidade de reconhecer quem você é, de reconhecer a sua incapacidade, de reconhecer o seu pecado, para que você chegue ao conhecimento de Deus. E aí ele te revela. Porque revelação é algo que vem do Espírito. Não é carne e sangue que revela. Mas sim, ela vem do Espírito Santo de Deus. Isso é um poder que vem do alto, que faz a gente compreender a verdadeira identidade de quem é Jesus Cristo e a sua obra. Ele faz compreender também o significado da sua obra na cruz, que foi uma obra de redenção, uma obra de libertação, uma obra de salvação. Mas isso só vem quando é dado pelo Espírito Santo de Deus, né? A gente vê hoje, nos dias de hoje, as pessoas sendo sábias aos seus próprios olhos. No mundo onde o intelectualismo impera, no mundo onde o humanismo toma conta, onde o homem é o centro, isso acaba que o homem se acha que sabe além do que ele sabe. Provérbios capítulo 12, verso 15 diz assim: o tolo acha que sabe de tudo, mas o sábio pede conselhos. Então, nós precisamos entender, o homem precisa entender que ele não sabe de nada. O homem precisa entender que ele precisa da instrução que vem do alto, da revelação que vem do alto. Isso é uma necessidade de todo ser humano, que é dada pelo Espírito, né? Então, nós trazemos outra verdade aqui que o texto nos revela, nos ilumina, nos traz. No verso 27 o texto diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Conhecimento de Deus, a revelação que vem de Deus, ela é dada por intermédio do Filho. Isso é a terceira verdade que eu queria relatar para você. O Filho de Deus, Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás, não se trata apenas de um carpinteiro, não se trata apenas de um homem que foi mártir numa cruz romana. Ali se trata do Filho de Deus, que foi dado todos os mistérios, todo o conhecer. Toda a profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus estão nele. Nele estão escondidas todas as coisas. Todas as coisas, toda a fonte do conhecimento. E foi por ele que foi dado, que foi entregue, ele recebeu a autoridade do Pai para revelar o próprio Pai à humanidade. Porque ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, quem quer ver Deus de forma visível, hoje a gente vê de forma espiritual, olha para a pessoa de Jesus. Olha para o seu caráter. Olha para aquilo que ele pensou aqui na sua vida na terra. É só ler as Escrituras, os 4 Evangelhos. É só ler o livro de Atos.
É só ler as cartas apostólicas. Você vai compreender quem é Jesus. E aí, Ele é aquele que derrama da sua graça, é a expressão exata do seu ser. É a expressão exata de Deus na terra. É a rosa de Saron, que tem toda a perfeição de Deus aqui na terra. Jesus, ele não é um ser criado, como muitos dizem por aí. Porque um ser criado, ele não pode ser maior do que o seu Criador, do que o ser que criou. Pela lógica, a criatura, ela é menor do que o seu Criador. Mas quando você olha para a pessoa de Jesus, você percebe que ele não tem como ser criado, porque a mente humana que é falha, não tem como criar um ser perfeito. Porque a criatura é sempre menor do que o seu Criador. Então Jesus, ele não foi um ser criado. E ele vem e derrama da sua graça para que o homem chegue ao conhecimento de Deus. Sem a graça, mediante Jesus Cristo, o homem não pode se chegar a Deus. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? E não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus, homem. O Jesus, homem, na forma humana, é que veio fazer essa mediação, essa ligação, essa ponte entre o ser humano e o Pai. E eu queria aqui dar alguns conceitos, porque esse Deus que veio trazer libertação das enfermidades, esse Deus que veio perdoar pecados, esse Deus que veio se revelar ao homem, ele faz um convite de forma mansa, de forma suave, para toda a humanidade. Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu queria dar o primeiro conselho, você precisa se achegar a Ele. Se achegue a Ele. Talvez você esteja cansado. Nós estamos vivendo um tempo em que o mundo anda cansado. Nós estamos vivendo um tempo em que o mundo anda violento. Né? Nós estamos vivendo um tempo em que as famílias estão destroçadas. As pessoas casam e se dão em casamento. Né? Casam 1, 2, 3, 4 vezes. Casa, não dá certo, casa de novo. Depois casa de novo, separa, casa de novo. Isso é um tempo de cansaço. Sabe? Os prazeres da vida, que só trazem frustrações, os prazeres temporários, que não preenchem a alma. Porque o cansaço que Jesus preenche aqui é o cansaço da alma. Porque ele diz aqui no finalzinho do verso 9, e achareis descanso para a vossa alma. A sua alma talvez esteja precisando de descanso, de consolo. Eu vou dizer uma coisa para você, só Jesus pode dar o consolo que você precisa. Sabe por quê? Porque você é uma alma, você é um corpo, mas você é uma alma vivente e que veio dele. E sem ele, nada do que se foi feito se fez. Sem ele, nada pode se fazer de perfeito na sua vida para lhe preencher. Nada. Então, para que haja um consolo, um descanso, você precisa vir a Ele. Para que você possa descarregar, aliviar a sua bagagem. Talvez você tenha carregado na sua vida muitas bagagens pesadas. E eu queria lhe convidar, porque o Mestre está te convidando de forma mansa e suave. Vinde a mim.
né? Sabe por quê? Esse convite que preenche a alma. Por que preenche a alma? Você pode estar se perguntando, como é isso? Amado, eu queria dizer uma coisa para você, que a obra de Jesus é uma obra que tira a culpa. Porque esse fardo que existe na vida é justamente fruto do pecado. O pecado que Adão trouxe até a terra. E aí, Jesus vem e tira essa culpa. Esse fardo que você carrega muitas vezes é culpa. E aí, dá justamente essa posse da vida eterna. Além de tirar a culpa, ele dá uma posse de vida eterna. Porque ele diz o seguinte, que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então é uma oportunidade. O que temos aqui é uma grande oportunidade. E é a única oportunidade. Às vezes você vê por aí e se depara com grandes oportunidades que você julga ser grandes. Mas que na verdade é apenas um Titanic, uma barca furada. Mas Jesus é a única oportunidade firme. É a única oportunidade sólida, a qual jamais poderá ser abalada. É a oportunidade de perdão, oportunidade de salvação, de vida eterna. Então, amados irmãos, eu queria dar outro conselho para vocês. Recebam como mestre em sua vida. Porque o texto diz no verso 29, diz assim no verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por isso que eu disse que a revelação ela vem pela humildade. É preciso que você tenha humildade para aprender dele. A Bíblia diz que não sejais como as mulas sem entendimento, que precisam ser guiadas por cabrestos. Né? Mas ele lança uma proposta de aprender dele. Porque o jugo que ele tem é suave. Esse jugo aqui é uma metáfora que diz respeito a justamente a canga do boi, ou então aquele jugo que se coloca no jumento. Né? No jumento ali, você coloca aquela canga ali, somente no Nordeste, onde as pessoas iam buscar água distante, talvez ainda tenha isso hoje. E aí coloca um barril do lado, um barril do outro, né? Aquela canga ali. Isso se relaciona com o quê? Com a disciplina, com o processo de discipulado que Jesus traz para aquele que chega-se a Ele. A partir do momento que você vem a Ele, você começa um processo de discipulado, ou seja, de você se tornar um seguidor, um discípulo de Cristo. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e suave. Tomai sobre vós o meu jugo. Né? E esse jugo é justamente uma aliança, um compromisso que você toma, que não é pesado, é justamente uma forma de lhe trazer cada vez mais alívio na vida, de aprender dele, de aprender os ensinamentos perfeitos, aquilo que vai lhe trazer perfeição para a vida. Ele vai te ensinar você a amar, ele vai te ensinar você a perdoar alguém que você nunca perdoou na vida. Ele vai te ensinar a lidar, a ultrapassar as dificuldades, aquilo que tem lhe frustrado. Vai fazer com que você ultrapasse todas essas coisas pelo ensinamento dele.
vai lhe dar um novo sentido na vida, porque os ensinamentos deles são eternos, são sólidos, são de valores eternos. Não são valores que se desvanecem, que se desmancham, que se dissolvem. É algo sólido e duradouro. Então não é pesado, é um fardo leve. Porque ele é manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei dele. Talvez você escute muitas vozes por aí. Mas a Bíblia diz o seguinte, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo pelo nome e elas me seguem. Jamais ouvirão o estranho. A pessoa melhor de se ouvir é a pessoa do Senhor Jesus. Existem muitas vozes no meio desse mundo. No mundo secular, existem as vozes da filosofia moderna. Existem as vozes dos prazeres que chamam. Existem as vozes das riquezas ilícitas que chamam. Existem as vozes, mais diversas vozes. Mas existe uma voz que é mansa e suave, que convida, que tem um jugo suave e um fardo leve, que traz descanso para a alma, que preenche o coração. Porque Jesus, por que ele é único? Porque ele é perfeito. E quando ele é aquele mestre que tenha toda a experiência, a perfeição da experiência de vida. Porque ele diz, porque sou manso e humilde de coração. Ele não é como um mestre que ensina, mas ao mesmo tempo ainda tem que aprender, como eu. Eu estou ensinando aqui, mas ao mesmo tempo eu luto para aprender aquilo que eu estou ensinando. E Jesus não, ele já sabe. Jesus, ele já vive aquilo que ele está ensinando. Porque ele é perfeito. E ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Ele é quem pode ensinar melhor. Porque ele já tem a experiência de mansidão. Porque ele já tem a experiência de ser humilde. E eu ensino, mas eu ainda estou lutando na minha carne para ser manso. Eu ainda estou lutando para ser humilde. Eu ainda tenho defeitos, eu ainda tenho debilidades que precisam ser trabalhadas. Não só eu, mas qualquer mestre, qualquer pastor, qualquer mestre da igreja do Senhor Jesus, ele é imperfeito. Ele luta, porque a palavra está acima dele. A palavra sempre está acima do mestre. Mas a palavra, aqui a Bíblia diz que ele é a própria palavra. O verbo, no princípio era o verbo. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E esse verbo se fez carne. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele é o mestre perfeito. Ele é o mestre a quem você jamais tem motivo de tropeço. João Batista estava se escandalizando, a ponto de se escandalizar com Jesus. Ele manda os seus discípulos anunciar a Jesus e perguntar a Jesus. Aqui no comecinho do capítulo 11 ele diz, olha só, ele manda os discípulos perguntar, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Aí Jesus diz para os discípulos, manda dizer para João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado, ele continua, olha só, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Talvez você queira achar um monte de defeito em Jesus. Talvez você queira achar que Jesus não foi essas coisas todas.
Mas ele convida e diz: aprendei de mim. Eu não importa a situação que você se encontra hoje, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ele é o mestre perfeito. Eu queria encerrar esse momento dizendo para você: aceite o Evangelho da Graça. Aceite o ensinamento de Jesus. Aceite o que Ele tem para lhe proporcionar na sua vida. Isso é uma oportunidade única. Jesus, Ele veio, Ele revelou o Pai à humanidade. Encontrou pessoas incrédulas, encontrou pessoas com corações duros. Hoje Ele ainda está encontrando. Mas o que a palavra está dizendo aqui a respeito de pessoas que são corações duros é para que a gente não seja como elas. É para que a gente não seja como esse povo de Cafarnaã, de Corazim, de Betsaida, que viu grande luz, mas não entendeu. Não foi capaz de compreender. Eu queria chamar a atenção para você que talvez esteja em trevas. A luz está na sua porta. A luz está ao seu alcance. Para que você veja e compreenda. E para você que tem visto grande luz, tem experimentado os feitos de Jesus na sua vida, o desejo de Jesus é que você veja e perceba. O desejo de Jesus é que você ouça e entenda. Não só ouça e seja carente do entendimento. O desejo de Jesus é que você se converta para que haja conversa, para que haja perdão dos seus pecados. Esse povo era um povo. Jesus ele teve de falar por parábolas porque era um povo que ouvia, mas não compreendia. Ele estava diante, os ouvintes de Jesus eram um povo carente de entendimento, de percepção espiritual. Talvez hoje seja o seu caso. Você esteja carente de uma percepção espiritual que possa te levar a um nível de salvação, de perdão, de conversão e perdão dos seus pecados. E eu quero orar por você no finalzinho dessa mensagem, para que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos do seu entendimento, para que você converta-se, seja curado, que seja salvo, que seja perdoado seus pecados, porque Jesus, aqui em Cafarnaã, ele não debatendo, mas confrontando aqueles mestres incrédulos. Quando ele cura o paralítico que desce pelo telhado, ele cura e ao mesmo tempo ele diz: perdoados estão os seus pecados. Ele está dizendo ali que ele tem poder para perdoar pecados. Jesus ele se revela como aquele que tem esse poder, que veio para perdoar. Ele não veio para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por ele. Para isso você precisa abrir o seu coração e aceitar a pessoa de Jesus e a sua obra na cruz. E lembre-se de uma coisa: a quem muito se dá, muito será cobrado. Amém? Então eu quero que nesse exato momento pedir ao Espírito Santo de Deus que se faz presente aqui nesse lugar, eu creio, que Ele possa fazer uma visita aí no seu coração agora nesse exato momento, e que você possa fechar os seus olhos,
abrir o seu coração e ter uma sensibilidade para a voz do Espírito agora nesse momento. Você que está aí na sua casa, feche seus olhos. Amado Deus, eu quero te pedir a tua redenção hoje à noite nesse momento. Quero te clamar, meu Deus, pelo teu poder de revelação, de iluminação da alma. Que em nome de Jesus, meu Deus, tu que se apresenta aqui de forma mansa e suave, que o Senhor, meu Deus, visita essa pessoa hoje, agora, nesse momento que está vazio na alma, que está abrindo o coração, Pai, que está humildemente resolvendo ouvir a tua voz e aprender de ti. Visita essa pessoa hoje à noite em nome de Jesus. Visita nesse exato momento, Pai, essa pessoa que ouviu a tua voz, que está clamando pela sua misericórdia. Em nome de Jesus, inunda e supre todas as necessidades da alma dela, em nome de Jesus. Para o teu povo, Pai. Teu povo que viu grande luz. Teu povo que foi iluminado. Teu povo que teve uma experiência contigo de salvação. Eu te peço, Pai, que este povo possa continuar entendendo. Que esse povo possa continuar entendendo a sua proposta, o teu chamado. O chamado, meu Deus, ó Pai, dentro do teu reino. Em nome de Jesus, meu Deus, para que cada filho teu compreenda aquilo que o Senhor tem, os propósitos da sua vida. Para que possa crescer e amadurecer até o dia de Cristo Jesus. Até o dia da sua vinda, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer amadurecimento para aqueles que viram a sua luz, para aqueles que foram iluminados, para aqueles que receberam da tua revelação, Pai. Eu clamo por esses, que o Senhor esteja dando crescimento, que o Senhor esteja dando, meu Deus, uma compreensão profunda das coisas espirituais. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe a todos, né? Novamente eu queria pedir à igreja que continue em meia hora de oração nesse exato momento, tá certo? Que a igreja possa se reunir na sua casa. Você como igreja que está aí na sua casa, mesmo isolado socialmente, que você chame a sua família, convide a sua família para ter um momento de oração, que você chame aí seu irmão em Cristo. Ou se você estiver só mesmo, que você feche a porta do seu quarto e ore em secreto, para que o teu Pai em secreto te recompense. Amém? Deus abençoe. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho